Lucas capítulo 2, versículo 52, quantos acharam, digam amém. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Pode dizer amém por isso? Olhe para cá. O que a Bíblia está falando em relação a Jesus? Que a maturidade de Jesus acontecia em 4 direções. A maturidade de Jesus acontecia na sua interioridade. A maturidade de Jesus acontecia de maneira externa e visível. Quando a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, dizia a respeito à sua interioridade. Um coração dominado pela sabedoria. Quando a Bíblia diz que ele crescia em estatura, está querendo dizer que Jesus amadurecia visivelmente. As pessoas que conheceram Jesus na infância, 1, 2, 3 anos depois ao rever ele não estava mais na mesma estatura. Maturidade visível, externa, palpável. Deixa eu falar uma coisa. Maturidade na nossa vida não pode ser algo oculto, invisível. Ei, maridão, a tua esposa precisa apalpar a sua maturidade dentro dessa casa. Ei, esposa, o teu marido precisa mensurar, apalpar o quanto que você, quanto mulher, está amadurecendo. Filho, os seus pais precisam visualizar o quanto que você está crescendo em maturidade. Ora, Jesus amadurecia interiormente, Jesus amadurecia externamente, visivelmente, e ele crescia em graça para com Deus. Ele amadurecia na sua verticalidade. E ele crescia em graça diante dos homens. Ele crescia na sua horizontalidade. Sabedoria, interioridade. Estatura, visivelmente. Graça com Deus, verticalidade. Graça com os homens, horizontalidade. Ei, a Bíblia não dialoga com parcialidade. O que as Escrituras estão nos dizendo aqui é que Jesus era alguém que avançava em maturidade em todos os aspectos da sua vida. E essa é uma verdade que você precisa se apropriar dela. Você não pode dialogar com a parcialidade. Se você tem profundos problemas em lidar com dinheiro, trate isso. Se você tem profundos problemas em educação com filhos, trate isso. Se você tem profundas dificuldades com áreas do seu coração, trate isso. Porque as Escrituras nos convence que o desejo de Deus não é que nós vivamos aspectos bons da nossa vida e aspectos imaturos da nossa vida. Ei, maridão, às vezes você pode pensar que a sua esposa está falando demais, batendo na mesma tecla há tanto tempo. Será que você ainda não percebeu que se ela está batendo nessa tecla, é porque você ainda não amadureceu nessa área? Leve isso a sério. Ah, pastor, eu congrego. Ótimo, ótimo. Ah, pastor, eu prego. Ótimo. Mas percebe de que a vontade de Deus não é que algumas áreas da sua vida estejam maduras. A vontade de Deus é que todas as áreas da sua vida estejam em maturidade.
maturidade. Você me entende? Diga amém. A palavra do texto é que Jesus amadurecia. Nós estamos falando de uma criança de 12 anos. Agora vem comigo para Lucas capítulo 23. A partir do versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos reis, salva a ti mesmo. E também por cima dele estavam um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que dos nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Olhe para o telão e vamos continuar a leitura. Vamos lá? Vocês, 1, 2, 3. Ao contrário do que muita gente pensa, Jesus não nasceu pronto. Ao contrário do que muita gente pensa, Jesus não nasceu pronto. Muito embora que Jesus fosse 100% Deus, essa divindade não misturou na sua humanidade. Jesus, na sua humanidade, ele não nasceu pronto. Existe um texto em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que ele é pedagógico para nós. Diz assim, em relação a Jesus: ainda que era filho,
ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Muito embora Jesus sendo Deus, mas na sua humanidade, houve áreas que ele precisava aprender e amadurecer. Ora, se Jesus, sem pecado, precisava aprender. Boa, entendeu a pregação, hein? Entendeu? O que dirá nós? O que dirá nós? Se Jesus, como Filho de Deus sem pecado, ele precisou. Agora veja, ele aprendeu, não foi pelos momentos mais confortáveis da sua vida. Ele não precisou aprender pelos momentos mais águas tranquilas da sua existência. O texto diz que esse aprendizado, que essa maturidade, que esse amadurecimento aconteceu pela via do sofrimento. Por isso que a nossa leitura hoje, ela acontece na primeira fala de Jesus, uma criança de 12 anos, que a Bíblia está dizendo, olha, ele crescia, ele amadurecia em todos os aspectos. Mas a última leitura, que é nada mais nada menos do que os 7 brados de Cristo na cruz, revela-nos uma maturidade plena de Jesus. Então hoje, eu quero conversar com vocês a respeito dessas 7 expressões de Jesus. Quando ele agora não mais menino, porque cruz não é lugar de menino. Cruz não é lugar de gente infantil diante da vida. Cruz é para gente madura. Cruz é para gente madura, que aprende, que avança, que cresce. Agora já não é mais uma criança de 12 anos. Agora é um homem, é um adulto. E diz que nós, nos momentos que precedem a nossa morte, é os momentos em que essas palavras traduzem toda a nossa filosofia de vida. Dizem que as últimas palavras são denunciadoras em relação da nossa visão. E você tem 7 frases, 7 palavras de Jesus, que eu não vou analisar elas doutrinariamente, eu não vou analisar elas teologicamente. Eu quero olhar para essas 7 frases de Jesus, para que nós possamos extrair o que essas palavras traduz de maturidade de Jesus. Cada palavra que Jesus liberou, qual é a essência de maturidade que ele está nos ensinando ali na cruz. Por isso que hoje eu quero vos falar sobre o vocabulário da maturidade. Porque o que Jesus vai falar nos momentos que antecederia a sua morte é um vocabulário que precisa estar presente em quem amadurece. O que Jesus falará na cruz, vocês se lembram que Jesus chega para o seu discípulo e diz assim, olha, quem quiser ser o meu discípulo, negue a si mesmo e toma o quê? E toma o quê? Toma a cruz e siga-me. O que Jesus está nos dizendo é o seguinte, faça com a tua cruz o que eu fiz com a minha. Se comporte nessa cruz como eu me comportei na minha. Então há um chamado para que essa maturidade de Jesus na cruz faça parte da sua linguagem, faça parte do seu dia a dia,
faça parte do seu alvo, quanto homem quanto mulher. Se vocês me entendem, diga amém. O primeiro vocabulário que aparece na cruz, quando Jesus abre a boca pela primeira vez na cruz, é exatamente para dizer o quê? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu preciso que vocês me ajudem nas 5 palavras mais difíceis para se falar. Vamos lá? Eu quero que vocês me ajudem. Primeira palavra, quem consegue falar essa palavra? Vamos lá, eu conto até 3 e vocês falam junto, vamos lá? 1, 2, 3. Uau, vocês são bons de matemática, vamos lá? Segunda palavra, vamos lá. 3, 2, 1. Uau, meu irmão. Ok. Terceira palavra, vamos lá. 3, 2, 1. Essa aqui foi. Agora essa daqui é tensa. Vamos lá? Ó. Zídio. Ok? Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa 5ª palavra. E eu quero que vocês, assim, de maneira bem sincera, diga para mim qual dessas 5 palavras são mais difíceis. Vamos lá? Vamos lá? Essa é tensa, mas vamos lá? Vamos lá? Qual dessas 5 palavras é mais difícil para falar na vida? Qual dessas palavras que é mais tensa para o seu vocabulário? A primeira voz de Jesus na cruz, a primeira voz de Jesus na cruz é sobre perdão. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdão é um vocabulário de gente madura. Só os maduros conseguem conjugar o verbo perdoar. Agora, eu preciso que você absorve o que Deus ministrou no meu coração em relação a isso. Quando Jesus diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou livre em relação a vocês. Quando Jesus exerce perdão em relação a esses homens, Jesus está dizendo, eu sou livre, eu não sou refém das suas opiniões ao meu respeito. Eu não sou escravo do que vocês pensam ao meu respeito. Você sabe por quê? Que os nossos exercícios de perdão, eles são tensos. Sabe por quê? Porque nós nos ofendemos. Nós nos ofendemos por aquilo em que as pessoas falam e pensam ao nosso respeito. E a gente credibiliza isso. E a gente crê nisso. Quando as pessoas mentem ao nosso respeito, quando as pessoas falsamente falam algo sobre nós, a gente cede o nosso coração como se aquilo fosse verdade. E Jesus está dizendo, Pai, Pai, eu sei que tudo que eles estão falando ao meu respeito não é verdade. Estão me chamando de impostor. Estão me dizendo que eu sou falso Messias. Está dizendo que eu sou um falso rei. Está dizendo que eu sou um rebelde. Está dizendo que eu sou um revolucionário político. Está dizendo que eu sou um impostor. Mas Pai, sabe de uma coisa? Eles estão perdoados.
porque a minha referência de quem eu sou não está na mão deles. Eu quero te dizer uma coisa: seja livre. Seja livre. E eu acho interessante, porque quando Jesus fala Pai, perdoa eles, o primeiro substantivo é Pai. E por que Jesus perdoa eles? Então, Pai, o que me define não é o que eles estão falando ao meu respeito. O que me define é o que o Senhor falou para mim quando eu saí do Jordão. E o Senhor gritou em alto bom som de que eu era o teu filho e o teu filho amado. Ei, Pai, eu vou perdoar eles porque eles não sabem o que fazem. Porque o que me define é aquela voz de uma semana atrás, lá no Monte da Transfiguração, quando eu estava entre Moisés e Elias, quando eles desapareceram, saiu uma voz de dentro da nuvem e disse que eu continuava sendo o teu filho amado. Em nome de Jesus, a nossa maturidade consiste em você não entregar a sua identidade e nem o seu destino na mão de ninguém. A sua maturidade está em você não entregar a sua alegria para ninguém. A sua maturidade está que você não depende de opiniões alheias ao teu respeito para que você seja encorajado a viver uma vida de qualidade. Eu estou livre. Eu estou livre do que as pessoas estão falando ao meu respeito. Se estão falando mentira, se estão falando maldosamente, eu não vou perder o meu sono. Eles estão perdoados. Essa conta já está paga. Isso não me barbure de Zanvus. Isso não me ofende mais. Por que nós nos ofendemos com as pessoas? Nós nos ofendemos com as pessoas porque nós entregamos a elas nossas sentenças. Nós ficamos magoados porque nós entregamos às pessoas a sentença de quem nós somos e dos nossos destinos. Não. A maturidade consiste em você viver uma liberdade. Não importa se dizem que você está no lugar errado. Não importa se dizem que você é muito soberbo. Eu estou falando de quem está no propósito. Eu estou falando de quem está na obediência. Porque quem está desalinhado, você precisa consertar. Você precisa se arrepender. Mas se você está no propósito, como Jesus estava, as opiniões alheias não lhe tornavam cativo. Não lhe tornava cativo. É livre. Amados, quantas pessoas que não gostam de mim? Pessoas que não gostam de mim por várias razões. Por várias razões. Por várias razões. Algumas Deus mostra. Algumas Deus mostra. Outras não. Mas sempre quando Deus vem falar comigo a respeito disso, Deus utiliza algo assim. Fala sobre inimigos ocultos. Inimigos ocultos. Inimigos ocultos são aquelas pessoas que, nossa, parece que é tão gente boa, parece que é tão favorável a você, mas no oculto, nos bastidores, ou até mesmo no coração, é tudo o contrário. Por um tempo atrás, lá atrás, isso me incomodava demais. Lá atrás isso me fazia perder o sono. Até que o Espírito gerou no meu coração essa convicção. Seja livre. Você não depende de sentenças de homens. Você não depende. Ei, escute aqui, esposa. Quem te define primariamente não deve ser o seu marido. Ei,
Quem que te define não deve ser o seu cônjuge primariamente. Quem que te define não é as pessoas A ou B. Quem te define primariamente é uma voz que não vem da terra, ela vem do céu. Ela vem da boca de Deus. Quando você entende isso, você é livre. Você é livre. Você já não mais carrega pesos. Você não carrega mais aquelas angústias, aqueles entraves, aqueles pesos, aquele jugo, aqueles fardos, que parece que a sua vida depende do que os outros falam ao teu respeito. Jesus está dizendo: Pai, perdoa eles, porque tudo que eles estão falando ao meu respeito, eles não estão sabendo o que estão falando. Você consegue pensar assim? Ei, você consegue pensar assim? Quando alguém mentir ao teu respeito, ao invés de você ir lá, agora vai ver, quero que fale na minha cara, quero ver se é homem para falar na minha cara. Não, irmão, não. É mentira? Ok. Não é o que eu sou. Pai, perdoa eles, porque ele ainda não sabe o que eu sou em ti. Perdoa ela, Pai, porque ela ainda não sabe da minha identidade em ti. Mas eu sei quem eu sou em Cristo. E o que eu sou em Cristo, se todos os homens da terra não crer, se todas as pessoas à sua volta não acreditar, mas se você crer, basta para você chegar aonde que Deus quer te levar. Basta para você viver tudo o que Deus quer que você viva. Se você crê nisso, diga amém. O segundo vocabulário de maturidade de Jesus é o diálogo entre ele e o ladrão. Aleluia. Lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Ele vai ouvir de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus encontra este homem perdido, sim ou não? Esse homem estava perdidamente perdido. Até ficar algumas horas ao lado de Jesus. E o que Jesus fala dará uma nova direção para este homem. Sabe por que direção é o vocabulário da maturidade? Porque é quando você é maduro que você se torna um sinal, um apontamento. É quando você é maduro que você assume responsabilidades e compromissos em sinalizar pessoas a lugares melhores. Ei, a maturidade depende. A maturidade depende o quanto que você está direcionando pessoas para lugares melhores. Ei, maridão, a sua esposa está em lugares melhores. A maneira que você trata essa mulher, a maneira com que você fala essa mulher, é uma direção para lugares melhores. A maturidade fala de alguém que vive a vida em que ninguém ao lado dele venha dizer: eu estou perdido. As palavras que saem da sua boca são palavras que direcionam. Você conhece alguém que você abriu o coração para ele e depois da conversa você ficou mais confuso? Você ficou mais confuso. Tem pessoas que falam nada com nada. Não, isso não é maturidade. Maturidade é alguém que quando você conversa com ele, quando você conversa com ela,
Eu nunca tinha pensado numa coisa dessa. Não, era dessa luz que eu precisava. Quando o Alejandro começou a estudar no 2º ano, o Alejandro é uma criança muito esforçada, gosta muito de aprender coisas novas, toda criança. E quando ele chegou já na escola, ele chegou alfabetizado, ele já sabia ler, já sabia escrever. Eu e a Eline alfabetizamos o Alejandro, ele aprendeu a ler e escrever em casa. Então quando ele chegou lá na classe, tudo que as crianças estariam a aprender, ele já sabia. Já sabia. Aí teve alguém que chegou para mim e disse: olha, vai perder tempo, hein? O Alejandro é para estar na 3ª série. Eu falei: é verdade, é verdade. Cheguei na prof dele, disse: pois é, esse menino é inteligente demais, parece com a mãe. E aí expliquei para ela. Ela falou: é verdade, é verdade. É verdade que o Alejandro está acima da média em relação aos seus amigos. Mas eu vou te dar um conselho. Se você quiser mudar, ele tem capacidade para mudar. Mas vou te dar um conselho. Não queime etapas. É melhor ele viver um ano sempre na frente e sentindo feliz porque ele está com as melhores notas, do que ele ir para o 3º ano precocemente e lá ele patinar, porque o nível lá é mais difícil. Eu disse: uau, uau. Existem pessoas que palavras minúsculas, pequenas, poucos tons, direciona, aponta caminhos. A maturidade tem a ver com que as pessoas estão se tornando melhores à nossa volta. Maturidade tem a ver com que as pessoas estão crescendo à nossa volta. Ele está na cruz, mas está apontando caminhos melhores. Ele está na cruz, mas ele está servindo como uma direção para lugares melhores. Ei, marido, seja uma direção para lugares melhores na tua esposa. Ei, esposa, seja um apontamento, uma sinalização para lugares melhores para o seu marido. Ei, seja uma sinalização para lugares melhores para esta igreja. Para esta igreja. As pessoas que conversarem com você, as pessoas que estiverem ao seu lado, ao olhar para você, venham dizer: eu estou vendo uma direção melhor, através desse homem, através dessa mulher, através desse amigo, através dessa amiga. Maturidade tem a ver com direção. Maturidade tem a ver com que as pessoas aprendem positivamente ao abrir da nossa boca. Então cuidado com pessoas que murmuram. Cuidado com pessoas que só exaltam defeitos. Cuidado, porque essas pessoas são abismos. Essas pessoas contagiam. Não, isso não tem a ver com maturidade. Maturidade tem a ver com um apontamento sublime, com direção excelente, tem a ver com sinalização acima do que ele ou ela está vivendo. Se você me entende, diga amém. Diga aí para quem está ao seu lado: seja uma direção para lugares melhores. Diga. Seja uma direção para lugares melhores. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Anda comigo, que você não estará perdido. É assim que você pode falar? Então eu vou te falar uma coisa. Jesus diz que nós devemos ser os seus imitadores. Então Jesus diz assim: olha, Jesus diz bem assim: ó, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Você pode dizer isso para as pessoas? Você pode dizer assim: olha, se você seguir os meus caminhos, olha, tu está salvo. Não, tu está bem.
Escuta bem. Não, siga-me. Siga-me. Siga-me que você não vai viver mentira, não. É verdade, que é legítimo. Isso que é real. Siga-me que você não vai conhecer a frieza da morte. Você conhecerá o encanto da vida. Direção. Direção. Só pode direcionar para lugares melhores quem alcançou ou quem está na direção da maturidade. O terceiro brado de Jesus é em relação à sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. João está ao pé da cruz. E Jesus não queria que a sua mãe ficasse desamparada. E então, naquele momento, Jesus apresenta a Maria a João como se fosse mãe de João, e apresenta a João a Maria como se fosse o seu filho. Houve uma adoção ali. Mas, meu Deus, este homem está sentindo dores. Esse homem está sendo injustiçado. Este homem está vivendo o momento mais tenso da sua vida. Mas como assim? Como assim? No momento mais conflitante da sua vida, ele está pensando em cuidado. Ah, que marca exuberante da maturidade. Que marca exuberante da maturidade. Porque o que vai nos diferenciar em sermos crianças ou adultos é porque a criança é um ser que sempre precisa ser cuidada. Experimente. Criança ali na primeira infância, segunda infância. Experimente. Não. Experimente deixar solto. Se ele escova dentes, se ele arruma a cama. Você precisa cuidar o tempo todo. Se é uma criança na primeira infância, meu Deus, você pode colocar ele assim no estádio, no estádio de futebol, assim, você coloca ele nessa extremidade, aí lá na outra extremidade tem um buraco. Aí você solta ele. Ele tem um campo todinho para explorar. Fala para mim. Para onde que ele vai arrastando o joelho? Pro buraco. O tempo todo você precisa estar cuidando. O tempo todo você precisa estar por perto. O tempo todo você precisa estar falando. O tempo todo você precisa estar corrigindo. O tempo todo, todo o tempo. Isso é coisa de criança. E o adulto? Adulto não. Adulto não. Adulto cuida. Maturidade, ele cuida. Eu precisei aprender muito isso quando eu casei. Porque tem gente que casa, e ele casa para legalizar sexo, mas ele não tem nenhum compromisso como um macho que vai cuidar dessa família, que vai cuidar dessa casa. O meu pai é um homem muito assim, articulista. Pensa o homem. Eu cresci encantado com meu pai, porque meu pai fazia de tudo. O meu pai construía a casa, ele era pedreiro, ele construía ferragem, ele trabalhava com... como é que é o ramo? Que faz grade, é o quê? Serralheiro, ele fazia serralheiro. Eu nunca me esqueço de um muro que papai fez lá em casa. Eu fiquei encantado, porque aquele muro tinha uma curva assim, tipo da Ayrton Senna que morreu, não tem? Como que ele conseguiu fazer um muro todo encurvado daquele jeito, eu não sei. Mas o muro estava lá. Tudo papai fazia, nunca vi ninguém dentro de casa para arrumar nada. Só que essa parte do meu pai eu demorei a aprender. Casei. E a minha esposa falou, meu bem, tá pingando a torneira, meu bem, queimou a luz, a lâmpada, meu bem. Eu falei, meu bem, relaxa. E esse relaxa ia um dia, uma semana, ia um mês. Teve um dia, eu falei, cara, eu vou te falar uma coisa.
toda vez a Eline bater na mesma tecla. Eu falei, cara, eu preciso melhorar nesse negócio. E quando que eu me toquei que eu precisava melhorar? Quando um dia ela falou assim, ó, meu bem, é o seguinte, se você não arrumar esse negócio, eu vou ligar para o marido de aluguel. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Está aqui o seu marido, está de volta aqui. Vou arrumar tudo nessa casa. Um macho entrar na minha casa, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Irmão, posicionei. Esses dias queimou a nossa secadora. Você acha que eu mandei para a autorizada? De jeito nenhum. Abri a secadora, vi que a resistência tinha queimado, liguei lá, falei assim, quando vai ficar esse conserto? R$400. Liguei na fábrica, quanto que é essa resistência? 230. Liguei, veio a resistência da fábrica, instalei. E a minha esposa disse, que maridão, hein? Falei, tá vendo? Mudou. Deixa comigo. Cuidar de gente. Cuidar de necessidades. Cuidar de pessoas. Esses olhares apenas para o nosso umbigo. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de menino. Cuidado é um vocabulário de quem está maduro. Nós oramos mês passado a respeito daquela imagem do acidente que veio a óbito aquele jornalista, aquela mulher que foi brava, que foi valente, foi corajosa para salvar o motorista. E nós conversamos que aquela mulher tem um estado crônico de enfermidade. Mas em nenhum momento ela pensou em si. Em nenhum momento ela disse assim, eu não vou ajudar porque é eu que preciso de ajuda. Não! Quem é maduro cuida de quem está à sua volta, apesar das dores. Apesar do que está ruim na sua vida, mas surgiu uma necessidade perto de você, você cuidará. Isso é maturidade. A minha maturidade faz com que eu olhe para minha esposa e eu cuide do coração dela. E eu cuido da roupa dela. Eu cuido do calçado dela. Eu cuido da saúde dela. É eu que vou cuidar dos meus filhos. É eu que vou cuidar dos meus amigos. Quem estiver à minha volta, eu não serei um sanguessuga. Eu serei mãos que cuidam. Eu serei um coração que cuida. Porque isso tem a ver com maturidade. Jesus, perto da morte, ao dizer, João, cuide da minha mãe, ele está demonstrando, viva a vida com a maturidade do cuidar. Cuide de gente, cuide de pessoas. Não seja menino, seja adulto, cresça. Se você me entende, diga amém. Vamos terminando. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? O que é que nós podemos aprender isso aqui sobre maturidade? Resiliência. Resiliência. Ei, gente, Jesus, ao perceber que o pai estava de costas, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Eu vou vazar. Eu vou vazar daqui. O único que jamais iria me distanciar. Não, sabe de uma coisa? Deu, para mim deu. Eu vou descer da cruz. Eu vou descer da cruz. Não. Isso é menino que faz. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. E quando as coisas não saem como você esperava, você fala bem assim, Belém, nunca mais vou estar de bem. Quem já brincou disso?
Tem gente que faz assim com a vida. Tem gente que desiste muito fácil. Tem gente que desiste de amizades. Tem gente que desiste de casamento. Tem gente que desiste de igreja. Tem gente que desiste de ministério. Tem gente que desiste de reino. Tem gente que desiste da vida muito fácil. Quando eu ouço Jesus gritar isso, imagina, gente, imagina o que estava passando no coração de Jesus. Imagina o peso daquilo. Você não tem noção, eu não tenho noção, eu não consigo mensurar a batalha espiritual que envolvia Jesus nesse momento. Os teólogos dizem que é exatamente aqui que Jesus vai tomar o cálice do Getsemane. Que ele orou para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus tinha todas as razões para fugir. Mas resiliência fala de você permanecer até o fim diante das causas nobres. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Diante de tudo isso, cadê a porta de emergência? Eu acho que eu vou para lá. Isso é coisa de menino. A causa é nobre. Nós estamos falando da história da humanidade. Nós estamos falando de uma causa de eternidade. Então é o seguinte: o Senhor me desamparou, eu não sei porquê, mas eu vou estar aqui. Eu vou permanecer na cruz até o fim. Porque a causa que me prende na cruz é muito mais nobre do que aquilo que eu não entendo diante dos meus olhos. Maturidade diz respeito de você permanecer, diz respeito de você continuar. Quando você olha para um lado e para o outro e diz assim: deu, agora a casa cai. Não, agora a casa cai. Já que vai cair, então eu vou pegar o meu paraquedas e vou pular. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de criança. Os maduros, não. Os maduros são resilientes. Essa capacidade de permanecer até o fim, custe o que custar. Ah, queridos, nós precisamos de homens assim. As esposas precisam de homens assim. A igreja precisa de cristãos assim. A igreja precisa de almas, de corações, de mentes resilientes. Não, amados, eu acho que eu contei isso aqui o ano passado. Nós temos um pastor setorial nosso aqui de Blumenau, que ele estava pastoreando uma das nossas igrejas. Isso deve ter mais de 20 anos. E teve uma irmã que foi cantar. Ela foi cantar. E quando ela estava cantando, o zip, eu não sei se era da blusa ou se era da saia, estava se abrindo. Ela terminou de cantar, a filha do pastor chegou para ela e disse: irmã, o seu zip está abrindo. Sabe o que a mulher fez? Lascou o tapa na cara da menina. Ei, se fosse você, o que você faria? Não fala. Não fala. Mas vou te falar uma coisa. Estou fora dessa igreja. Isso aqui não é igreja, não. Isso aqui é um octônomo, isso aqui é MMA. Estou fora. Não, Deus, eu quero outra igreja. Não. Razões para fugir. Mas a causa é nobre. Eu fico. Serei resiliente. Vai doer, vai. Vai sangrar, vai.
mas eu não arredo o pé daqui. Crente que com qualquer coisa não oferta, qualquer coisa não dizima, qualquer coisa para de congregar, qualquer coisa abandona o ministério. Ei! Cresça! Amadurece! Clame por uma estrutura resiliente. Clame por uma estrutura inabalável. Mesmo aquilo que está diante de ti te dê razões para você sair, para você abandonar, para você afugentar-se. Mas diga ao seu coração: a causa é nobre. Jó vai dizer para Deus, dizendo: olha, ainda que ele me mate, ainda assim eu nele esperarei. Aleluia. Resiliência é vocabulário para gente madura. Vamos terminando. Eu tenho sede. Eu tenho sede. Amados, eu tenho sede tem tantas implicações. Mas o que me chama a atenção é porque os soldados ao redor de Jesus ofereceram anestésico. Ei, os soldados de Jesus ofereceram anestésico para ele. O vinagre, o vinho com vinagre, era uma espécie de anestésico para aliviar a dor. Ele estava com sede, literalmente ele estava com sede. Mas ele não aceitou anestésico. João no capítulo 12 vai dizer assim, ó: para isso eu vim. Agora eu vou orar para que Deus me livre dessa hora. De jeito nenhum. Com sede. Mas ele não aceitou atalhos. Ele não aceitou alívio. Ele queria passar todo aquele processo de sã consciência. Ele não queria maquiar nada. Ele não queria invernizar nada. Vou até o fim, sem invernizar, sem maquiar. Ei, isso aqui é coisa de gente madura. Não espere grandes coisas de Deus com a sua agenda medíocre. Não espere grandes coisas de Deus se você não elevar o seu nível com Deus. E não espere que o processo será fácil. Não espere que o processo será fácil. Não há atalhos. Precisa se extrair forças das fraquezas. Isso é coisa de maturidade. Isso é gente madura que dialoga com os esforços. Você já viu pessoas com qualquer coisa não vêm na igreja? Você conhece alguém que deu uns pingos lá de manhã, ele olha para o tempo e fala: hoje não vai dar para ir na igreja? Você já viu pessoas assim, que uma pena pesa como uma rocha para ele? Ei, eu vou te falar uma coisa. Se você está aqui esta noite, e você quer viver o melhor de Deus para a tua casa, você quer ver o melhor de Deus para a tua chamada, você quer ver o melhor de Deus para a sua história nessa existência, prepara-te para esforçar. Prepare para ter sede. Prepare para dizer não às facilidades. Prepare para dizer bem-vindo sacrifício. Bem-vindo sacrifício. Prepara-te para se esforçar, extrair as forças mais profundas daquelas fraquezas que quer te agarrar e te jogar para baixo.
mas você recobra, você se esforça, você se sacode e fala: não, eu vou até o fim. Não quero que me alivia. Se o Pai me colocou nessa, é porque Ele sabe que em mim tem uma condição de eu ir até o fim. Vou colocar no peito os desafios desse casamento. Vou colocar no peito os desafios dessa existência. Não vou me acovardar. Não vou andar com anestésico no meu bolso. Dentro de mim existe uma graça que o meu Pai me deu para eu cumprir com a sua vontade. Ei, está consumado. Completude é vocabulário de gente madura. Ei, completude, está consumado. Jesus dá um brado dizendo assim: Pai, terminei, concluí tudo. Isso é coisa de gente madura. Isso é coisa de gente madura. Terminar o que começou é coisa de gente madura. Ei, quantas razões Jesus não teve diante dele para deixar a sua missão por incompleto? Mas quem é maduro, ele leva a sério. Ela leva a sério ao que Deus colocou. Quando você ouve os pastores, pastor Nildo, pastor Lediel, gritar nesse púlpito, dizendo: gente, atenda o chamado, atenda a vocação, complete, alcance essa plenitude. Porque nós estamos dizendo que isso tem a ver com maturidade. Eu vou te dizer uma coisa: quando Jesus disse está consumado, Jesus está dizendo: eu terminei o propósito. Então eu vou te falar uma coisa: a convicção do seu propósito precisa ser muito maior do que a dor do seu sofrimento. Pessoas que desistem, pessoas que desanimam, pessoas que se rendem, são pessoas que viveram a vida a partir de sentimentos. São pessoas que os ideais, os sonhos, as emoções estiveram em primeiro lugar. Não. Você só vai viver a completude. Você só vai viver a plenitude. Você só vai terminar o que Deus te deu se essa convicção desse propósito ser maior do que as dores que você vem estar passando. Eu termino com as últimas palavras de Jesus, quando Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É tão interessante, porque quando Jesus disse isso, estava tudo escuro. A Bíblia diz que havia trevas. Havia trevas. Jerusalém estava em trevas. Israel, o mundo estava em trevas. Mas no meio daquela escuridão, Jesus, Ele sentiu que aquele desamparo de minutos atrás não foi permanente. Teve um propósito para Ele. Agora Ele está certo
de que as mãos do seu Pai estão ao seu alcance, e Ele vai entregar o seu espírito aos cuidados do seu Pai. Ele vai confiar. Ei, vou te falar uma coisa: confiança é uma linguagem de gente madura. Confiar em Deus ao invés do seu braço, confiar em Deus ao invés das notícias, confiar em Deus ao invés do dinheiro, confiar em Deus acima de todas as coisas, tem a ver com maturidade. Só os maduros conseguem confiar quando tudo está escuro. Só os maduros conseguem confiar quando ele não está enxergando nada à sua frente. Vamos estar em pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você, para que o vocabulário da maturidade esteja nos seus lábios. Eu não sei quais desses seja o seu maior desafio na sua vida cristã. Eu não sei se tem a ver de você se libertar das pessoas, perdoando-as. Eu não sei se tem a ver de você sempre ser uma direção apesar do seu sofrimento. Eu não sei se tem a ver com você cuidar de gente quando você precisa de cuidado e você vai priorizar alguém. Se isso tem a ver com você permanecer firme quando você tem razões para fugir. Se isso tem a ver com esforço, no lugar de sinceridade. Se isso tem a ver com completude, de você terminar o que Deus te deu. Ou se isso tem a ver com confiança, quando você é convidado para se entregar, quando você não está vendo nada. Eu não sei, mas Deus sabe. E nós vamos orar. Nós vamos orar para que o mesmo Espírito que conduziu Jesus a essa maturidade é o mesmo Espírito que habita em nós e nos conduzirá a essa maturidade. Amém? Clame por essas virtudes. Clame por essas virtudes. Clame por esses valores, por esses princípios. Clame para que essas palavras saltem dessas telas. E fixe-se nas tábuas do seu coração. Pai, nós clamamos. Nós queremos te agradecer por essa jornada. Nós queremos te agradecer por essa caminhada. Obrigado por ter conversado com a gente. Eu sei que o Senhor está investindo em nós para amadurecermos. Eu sei que a tua vontade é que as nossas sentenças venham de ti e não da terra. Eu sei que é da tua vontade que nós não venhamos credibilizar opiniões equivocadas de homens ao nosso respeito. Ah, Deus, nos amadurece, nos amadurece. Espírito Santo, ajuda-nos a aprender à medida que as dificuldades nos sobrevêm. Assim como Jesus aprendeu pelo que padeceu, que a gente venha crescer, mesmo quando essas situações ruins nos sobrevier. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos para que o teu Espírito venha expandir a nossa mente, venha expandir o nosso entendimento, venha expandir a nossa maturidade.
Deus nos liberta de chegar diante das circunstâncias adversas apenas querendo soluções. Que nós possamos aprender, que nós possamos crescer, que nós possamos amadurecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.